Olá, pessoal! Hoje vamos dar continuidade a mais uma das nossas aulas de reações orgânicas, certinho? Hoje nós iremos falar em específico sobre as reações de eliminação. Então vamos dar início e conhecer como funcionam essas reações de eliminação. Então, primeiramente, devemos saber o que é uma reação de eliminação. Essas reações, elas são opostas, ou seja, contrárias das reações de adição. Então, vamos relembrar o que acontece nas reações de adição. As ligações π, elas são quebradas e adicionamos átomos no seu lugar. Então, pessoal, aqui vai ser o contrário. Vamos tirar átomos da molécula orgânica e depois iremos criar a ligação π entre os carbonos que perderam esses átomos. Então, aqui eu tenho um exemplo de um composto orgânico onde ele possui 2 átomos de cloro, certo? Então, esses átomos de cloro, eles devem ser arrancados, ou seja, eliminados dessa molécula orgânica. Então, o zinco irá se juntar com esses 2 átomos de cloro, formando assim o cloreto de zinco, certo? Então, o que restou? CH2 com CH2. Então, vamos colocar aqui CH2 com CH2 mais o cloreto de zinco, certo? Observe que cada carbono que perde o ligante, ele é necessário estabelecer uma ligação entre eles, que é para compensar. No caso, aqui tem 3 ligações. Então, o carbono ele precisa de 4 ligações. Por isso, foi adicionado a ligação dupla aqui nesse composto orgânico, certo? Então, quais os principais casos de reação de eliminação? Então, nós temos os seguintes casos, que é as reações de desidrogenação, desalogenação, desidrohalogenação e desidratação. Então, agora nós iremos falar de cada um desses casos de reação de eliminação, certo? Então, vamos iniciar falando da desidrogenação. Então, para essa reação, temos que remover, ou seja, eliminar hidrogênios através do aquecimento. Então, eu tenho um exemplo, desse composto orgânico, onde ele possui 2 átomos de hidrogênio. Então, nós temos que eliminar esses hidrogênios através do aquecimento. Então, esse hidrogênio ele vai se ligar a esse outro hidrogênio, formando assim o gás de hidrogênio. Então, o que restou? CH2 se ligando a CH2, mais o gás de hidrogênio. Então, cada carbono que ele perde um ligante, é necessário estabelecer uma ligação entre eles para compensar, correto? Então, aqui eles perderam, esses ligantes, então aqui vai ser formado uma ligação dupla para compensar esses carbonos. Então, dialcano se transformou em alceno. Então, é assim que ocorrem reações de desidrogenação, certo? Então, nas reações de desalogenação, como o próprio nome já diz, precisamos remover halogênio do composto orgânico. Então, para retirar halogênio, eu irei precisar de zinco na presença de álcool, certo? Então, o zinco, ele sendo eletropositivo, o que vai acontecer? Ele irá se ligar a esses 2 halogênios, que no caso é o bromo, e irá formar ZnBr2, que é o nosso brometo de zinco. Após isso, iremos pegar o que restou, que é CH2 com CH2, mais o brometo de zinco formado. Então, de dialeto, passou a ser alceno. Então, como eu tinha falado, cada carbono que perde um ligante, é necessário estabelecer uma ligação entre eles, para que compensa, certo? Porque o carbono, ele precisa de 4 ligações, e por isso foi colocado esta ligação dupla. Então, é assim que ocorrem as reações de desalogenação.
Então, na reação de desidrohalogenação, o que vai acontecer? Vamos eliminar um hidrogênio e um halogênio. Essa reação ela é chamada de saída de HX, porque o HX ele representa o HCl, o HBr e o HI, certo? Que são ácidos e graxos de halogênio. Então, temos aqui um haleto de alquila na presença de hidróxido de potássio em meio alcoólico, certo? Então, nessa reação, nós vamos tirar átomos diferentes. E para isso, nós vamos precisar da regra de Sykes-Picot, que ele fala que o hidrogênio ele sai do carbono menos hidrogenado, certo? Então, de uma forma bem simples, essa regra diz que o hidrogênio ele sairá preferencialmente do carbono vizinho ao halogênio menos hidrogenado. Observe que nas reações de adição, na regra de Markovnikov, foi ao contrário, onde o hidrogênio ele entrava no carbono da dupla que estava mais hidrogenado. E aqui ele vai sair do menos hidrogenado. Então, observe nessa aplicação que eu não posso tirar meu hidrogênio de onde o carbono está ligado com o halogênio. Então, o carbono menos hidrogenado será esse. Então, iremos repetir, né? E mais o HBr que foi formado, certo? Observem que o carbono, onde os ligantes foi perdido, foi recompensado com a ligação dupla. Então, as reações de desidrohalogenação ocorrem dessa forma. Então, temos aqui a competição entre a substituição e a eliminação. Tanto a substituição quanto a eliminação, elas vão ocorrer através de quebra de ligações e retirada de hidrogênio, halogênio, entre outros elementos. Então, observe que na eliminação, ela será mais facilitada pelo uso de bases fortes, como hidróxido de potássio, hidróxido de sódio. Já na reação de substituição, o que vai acontecer? Ela é facilitada pelo uso tanto de bases fortes como de bases fracas, certo? Então, ela vai ocorrer em soluções aquosas e diluída, como está mostrando aqui nesta aplicação. Então, agora nós iremos falar sobre a reação de desidratação. Nessa reação, nós vamos remover o H2O. Então, vai ocorrer a eliminação da água. E não esqueçam que a água é um casal formado por HOH. Então, nós vamos ter que remover o H2O da molécula orgânica. E essa reação de desidratação, ela vai obedecer à regra também de Sykes-Picot, certo? Então, nesse caso, a desidratação de álcool ela pode ocorrer de duas maneiras. Uma pode ser intramolecular e a outra intermolecular. Então, intra vai ocorrer dentro de uma única molécula e inter, onde pode ocorrer entre moléculas, certo? Então, nesse caso, para desidratar um álcool, precisamos de um agente desidratante, que o mais famoso é o ácido sulfúrico. Então, vocês devem se perguntar, como eu vou saber, como eu vou determinar se a desidratação ela vai ser intra ou intermolecular? Então, o que determina se a desidratação ela vai ser intra ou inter é o controle termodinâmico dessa reação. Ou seja, a temperatura, certo? Então, quando a reação ela ocorre numa faixa de 170 a 180 graus Celsius, uma temperatura bem elevada, a desidratação ela será intramolecular. Então, nós podemos observar nesta aplicação que teremos que remover a molécula de H2O. Então, iremos repetir o que sobrou mais o que foi formado, que foi a molécula de H2O, certo? Então, observe que adicionamos a ligação dupla para os carbonos ficarem estáveis. Então, de álcool, ele passou a ser alceno, certo?
Agora, quando a temperatura ela for 140 graus Celsius, ou seja, uma temperatura bem menor, ela será intermolecular. E uma reação de desidratação intermolecular, ela se dá entre duas moléculas de álcool, certo? Observe nessa aplicação que iremos remover o HOH desta molécula orgânica. Então, iremos colocar o que restou aqui, mais o que foi formado, que foi o H2O, a nossa água, certo? Então, de álcool, ela passou a ser éter. Então, isso é uma reação de desidratação intermolecular. Temos aqui eliminações múltiplas, que nesse caso vai acontecer a reação de eliminação duas vezes. Então, nós podemos ter a formação de uma ligação tripla e de duas ligações dupla. Nesse caso aqui, dessa aplicação, nós temos HBr em cima e HBr embaixo. Então, temos um dialeto que será transformado em alcino. Então, será ligação tripla. Já nessa aplicação, nós vamos ter a remoção de dois átomos de H2O, certo? Então, de diálcool, ela vai passar a ser dieno. Por quê? Porque ela possui duas ligações dupla, onde a remoção do HOH originou em dois átomos de H2O. Então, isso se chama reações de eliminações múltiplas, quando ocorre a eliminação duas vezes. Então, agora nós já tínhamos falado sobre eliminação de átomos ou grupos vizinhos. Então, agora iremos falar sobre eliminação de grupos afastados. Então, nesta aplicação, vocês podem observar que temos aqui dois átomos de bromo. Então, quando acontecer de eles estarem afastados um do outro na cadeia carbônica, o que vai acontecer? Nós vamos formar composto cíclico. Então, o zinco ele irá, nesse caso, se ligar a esses dois átomos de bromo, formando assim o nosso brometo de zinco, e iremos formar aqui o composto cíclico mais o brometo de zinco. Então, nesse tipo de eliminação de grupos afastados, não esqueçam que vamos formar um composto cíclico. Então, pessoal, a nossa aula de hoje era sobre reações de eliminação. Ficamos por aqui. Na próxima videoaula, iremos exercitar mais com questões esse conteúdo. Então, aqui está a nossa referência. A nossa aula de hoje ela foi toda baseada no livro Feltre Química Orgânica. Então, foi isso. Muito obrigada pela atenção e até a próxima videoaula. Tchau, tchau!